Olá, vamos dar continuidade aqui na nossa série, na qual estamos desenvolvendo um jogo de plataforma bem simplesinho, usando o Phaser 3. E nesse terceiro vídeo a gente vai criar os recursos para interagir com o personagem. Então a gente vai criar aqui um controlezinho para poder mover o personagem do jogador na tela. Beleza? Então eu vou criar aqui o this.control. E eu estou inventando essa variável control, tá? Eu poderia dar qualquer outro nome. E estou atribuindo essa variável ao objeto this, que é a cena, né, que a gente está trabalhando no momento. Então ele vai receber um recurso, um objeto que vai ser criado através da nossa cena também. Então eu vou criar aqui, ó, this.input.keyword.create cursor keys. Então esse método createCursorKeys, ele vai criar um objeto que vai controlar os eventos disparados pelos botões, né, pelas setas do teclado. Vamos dar uma olhada aqui do que se trata. A gente tem um recurso aqui, né, de dar um console.log e observar o nosso this.control que a gente acabou de criar. Então se eu vier aqui no jogo, eu já iniciei aqui o nosso servidor, tá? Então o nosso jogo já está rodando no servidor local. Vou dar um F5 para atualizar e um F12 para exibir o console. Então está exibindo para a gente aqui, ó, um objeto, tá vendo que ele já traz aqui o down, que seria a seta para baixo, né? Left, right, o shift, o space e o up. Então esse objeto já trata todos os eventos, né, relacionados a essas teclas quando elas forem pressionadas. E a gente pode adicionar outras teclas nesse objeto também, mas esse não é o foco desse vídeo no momento. Beleza? Então, estando criado o nosso objeto this.control, a gente vai usar isso aqui para aplicar uma lógica aqui na função update. Então eu vou dizer, por exemplo, que caso a tecla para a esquerda seja pressionada, eu vou atribuir uma velocidade no eixo X para o nosso personagem, tá? Uma velocidade negativa, porque ele vai, né, quando eu movo para a esquerda, ele vai reduzir o valor do posicionamento do personagem no eixo X. E quando eu mover para a direita, ele vai aumentar esse valor. Então eu vou dizer aqui que caso a tecla para a esquerda tenha sido pressionada, ou seja, this.control.left.isDown, ou seja, né, caso a tecla esquerda esteja pressionada, isDown quer dizer esteja pressionada, então o nosso this.player, eu vou atribuir uma velocidade negativa no eixo X. Então set velocity no eixo X, tá? Se eu puser só set velocity, ele vai aplicar nos dois eixos. Então no final aqui eu tenho que colocar um X maiúsculo. Lembrando também que o V aqui do velocity é maiúsculo. E eu vou passar por parâmetro o valor dessa velocidade. Vou colocar aqui menos 150. Porque como a gente está movendo para a esquerda, então como eu já disse antes, o valor é negativo no eixo X. E já vou dizer aqui que else, né, caso contrário. Então vou copiar isso aqui. Vou trazer aqui para baixo. E vou dizer que caso o right, né, a tecla para a direita, esteja sendo pressionada, então esse valor aqui vai ser positivo no eixo X. E caso nenhuma das duas teclas esteja sendo pressionada, né, else, então nosso personagem vai ficar parado. Então eu vou atribuir uma velocidade aqui no eixo X, que vai ser velocidade 0, ou seja, vai ficar parado. Então com isso aqui, vamos dar um F5 para atualizar. Eu já consigo controlar aqui, quando eu pressiono para a esquerda, o personagem vai para a esquerda, quando eu pressiono para a direita, ele vai para a direita, e quando eu não pressiono nenhum dos dois, ele fica parado. Beleza? Muito simples, né? Então agora eu vou aproveitar aqui e vou fazer o personagem pular. Mesmo princípio, vou dizer que caso a tecla para cima, ou seja, this.control.up.isDown, então eu vou atribuir uma velocidade ao nosso personagem, só que vai ser no eixo Y. E eu vou botar o valor aqui de 500.
Lembrando que eu vou atribuir essa velocidade, mas a gravidade vai estar puxando o personagem para baixo. Se eu deixar só dessa forma, a gente pressiona para cima e, opa, alguma coisa está errada aqui. Set velocity menos 500, né? Porque quando ele vai para cima, então o valor em y ele é decrescente. Então, atualizo novamente e o nosso personagem sai voando pela tela. Por que ele sai voando pela tela? Porque enquanto eu mantenho o botão pressionado, ele está atribuindo essa velocidade negativa para o personagem, né, no eixo y, fazendo o personagem subir. Então eu tenho que criar aqui algum tipo de controle para ele não ficar subindo direto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, um atributo do personagem chamado canJump, pode pular. Então vou dizer aqui que o this no create, né, this.player.canJump, recebendo true. Então a princípio ele pode pular. E aqui no update, né, na função aqui que verifica se a tecla para cima está pressionada, eu vou dizer que não apenas a tecla para cima tem que estar pressionada, mas ele tem que poder pular. Então, aqui i this.player.canJump. E quando ele pular, eu vou dizer que ele não pode mais pular. Então eu vou atribuir um valor falso a essa variável canJump. Então this.player.canJump vai receber false. Só que dessa forma ele só vai poder pular uma vez, né? Porque uma vez que ele pulou, a variável canJump vai receber o valor false e não vai mais receber o valor true. Então eu tenho que criar aqui algum mecanismo, alguma lógica, para que ele possa pular novamente. Então eu vou dizer que se a tecla para cima não estiver sendo pressionada e a variável canJump estiver, né, com o valor false, então eu vou recuperar o valor true para a variável canJump. Que, resumindo, né, quer dizer que quando eu tirar o dedo da tecla para cima, então eu vou poder voltar a pular com o personagem. Então eu vou até copiar isso aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Então vou colar aqui, só que eu vou inverter o valor aqui. Aqui ele está retornando o valor true quando a tecla para cima está pressionada. Só que eu quero o valor true quando a tecla para cima não está pressionada. Então basta eu adicionar uma exclamação aqui antes dessa verificação. E da mesma forma, basta adicionar uma exclamação aqui, que ele vai inverter o valor. O que for true, ele vai transformar em false. Aqui eu não vou precisar disso, porque ele não vai pular nesse momento. E aqui eu vou inverter, ele vai receber true. Então, dessa forma, se eu apertar uma vez apenas a tecla para cima, ele não fica subindo direto. Ele só pula de novo quando eu solto a tecla para cima e aperto de novo. Só que ainda tem um problema, né? Eu posso apertar ainda enquanto ele está no ar. E para isso, para resolver esse problema, eu tenho que informar o jogo também que ele só pode pular caso ele esteja sobre alguma plataforma, sobre algum objeto, caso ele esteja colidindo por baixo, né? Quer dizer, que os pés dele estejam tocando em algum tipo de chão. Só que para fins de lógica, o phaser não interpreta o limite inferior da nossa tela como se fosse chão. Para ele processar isso, ele precisa efetivamente estar colidindo, né? O personagem tem que estar colidindo com algum bloco, com algum chão. E a gente vai criar as plataformas, esses blocos e esse chão no próximo vídeo, porque nesse vídeo a gente já fez um bocado de coisa, né? Então, dá aquela resumida aqui, a gente criou o nosso controle, né, o nosso objeto controlador, que vai verificar e processar os eventos disparados quando a gente clicar nas teclas, né, na seta do teclado. E aqui no update a gente inseriu a lógica para quando as teclas para a esquerda e direita forem pressionadas, a gente moveu o personagem alterando a velocidade dele no eixo X, e quando a tecla para cima for pressionada, a gente altera a velocidade dele no eixo Y, jogando ele para cima e deixando a ação da gravidade arrastá-lo de volta para baixo. Tá ok? Então no próximo vídeo a gente adiciona as plataformas e vê como que isso funciona. Então muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!